onde eu tava contando a história lá do início. Por que eu escolhi o exército? Isso aí, Por que tá eu falando do escolhi teu o pai. exército? Então eu tava contando aqui a história aqui dos meus pais, né? Pra poder contextualizar. Então, pessoal, vida difícil. Baixada Fluminense. Até hoje a vida lá não é fácil pra 95% daquela população ali. Meus pais muito novos. Meu pai venceu ali a primeira etapa da vida dele através dos estudos. Ele era um bom aluno na escola. Curso técnico em Química. Foi pra Bayer, que é uma multinacional que tinha em Belfor Roxo. E mandou bem lá, foi efetivado. Meu pai trabalhou na Bayer por 16 anos, inclusive. Dos 16 aos 32. Só que aconteceu uma coisa nessa trajetória toda. Eu nasci, 5 anos depois minha irmã nasceu. A Bayer começou a ter uns boatos de que ia fechar a fábrica. Meu pai ficou muito preocupado. Eu tô com 2 filhos aqui, você mandando embora, Sim. a fábrica vai pra China. Eu não vou pra China. Sim. Não, é pra ver essa parada, né? Não, a fábrica agora vai pra outro país e tal. Meu pai ficou meio bolado com essa parada. E um amigo do trabalho, olha como é que os amigos sempre, cara, com bons amigos as coisas andam, né? Meu pai tinha um amigo que falou pra ele lá na Baia, falou, cara, fica preocupado não, cara, tem um monte de concurso público abrindo aí, vamos fazer concurso. Aí meu pai, tá estudando pra quê? Ele, não, tô estudando pra área policial, polícia civil. Aí meu pai, pô, beleza, então vou estudar contigo. Meu pai caiu pra dentro ali no 2001 pra 2002, mais ou menos. Meu pai estudou uns 4 meses pra Polícia Civil do Rio, passou em 5º lugar, papiloscopista da Polícia Civil. E aquilo ali foi um baque, assim, caraca, em 5º lugar, meu pai, nem ele acreditou muito, assim, né? Sim, sim. E ele estudou ali, deu o gás ali 4 meses, passou nesse concurso. E já era uma oportunidade melhor do que a Bayer pra ele. Não era. A Baia ainda era melhor, mas... Mas ele Um queria concurso, só né? que ele queria um Estabilidade, concurso. Ele Entendi. falou, pô, eu vou ganhar até um pouco menos aqui, mas ele tinha também um fundo de garantia Sim, pra sim. receber do tempo que ele já tava na Baia. Então ele Sim. falou, cara, vou trocar aqui, vou ganhar um pouco menos, mas também trabalhava um pouco menos. E a ideia dele era pegar o fundo de garantia, eu lembro bem disso, e comprar uma autonomia de um táxi. Cara, Deus salvou ele pra caramba. Né? Depois veio o Uber, acabou com tudo, né? Mas ele ia complementar a renda dele, ia ter um táxi, Sim. e aí ele ia ficar até melhor do que o salário dele da Baia. E assim foi feito. Ele passou no concurso, passou no teste físico, passou em todos os testes na época. Só que 2002, pra galera aí que talvez nem era nascida que tá assistindo, era um ano que... Meu pai passou na Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então era um ano muito, muito complicado. Era a época do Elias maluco, Sim, o sim. garotinho era o governador, aí ele saiu, a Benedita assumiu um tempo, Sim, sim. Sim, sim. né? Foi uma loucura. Zona. Doideira. Como teve essa transição toda de governo e tudo mais, o delegado de polícia também mudou, que era o chefe da Polícia Civil, começou a demorar pra chamar pro concurso. E aí, logo em seguida, abriu um concurso da Polícia Rodoviária Federal, que era nível médio na época, Sim. 550 mil inscritos, 2.000 vagas. Pra tu ver como é que já era um concurso. Quantos? 550? E não tinha Evandro Guedes pra ficar divulgando, não. Não tinha internet, não. Era... Foi na folha dirigida orgânico lá, mesmo, que saiu e tal. Eu lembro meu pai chegar com a folha dirigida em casa, vou fazer esse concurso aqui agora, já passei esse aqui, vou esperar chamar. 2002, já tinha consciência, já entendia o que teu pai tava fazendo. Tava, né? eu tinha 9 anos, aí, mas o meu pai estudou pra PRF mesmo ali de 2002 pra 2003. A prova acho que foi em 2003, eu não lembro, não, foi em 2004. Teve concurso em 2004. Janeiro de 2004. Aí meu pai fez o concurso, foi aprovado na PRF, ele passou na 3ª turma, ele passou em 1.500 e pouco, 1.300 e pouco. Na época o curso de formação ainda era ali no Trevo das Margaridas, Sim, sim. né, ali no quilômetro 0 da Pavuna ali? da Pavuna. Ali. Ali era curso. irmão. É. Todo mundo fala, ali era. Foram 3 meses, eu lembro que foi muito legal, a família toda ficou muito orgulhosa. Pô, caramba, o cara tava aqui... ninguém conhecia ali em Belfor Roxo, naquele bairro que a gente morava, ninguém tinha passado Sinistro mesmo. no concurso Legal, da né? PRF. ou da Sem Polícia. internet pra pegar informação aí, irmão. Sinistro. Eu lembro que eu estudava no Iguaçuano, que era em Nova Iguaçu, até na época que eu conheci o Ítalo. Eu pegava um ônibus, um cara me abordou no ônibus. Pô, teu pai é aquele cara que passou na PRF, né? Pô, posso ir lá na tua casa pegar umas dicas com ele? Hoje em dia tu vai no Google, vai no YouTube, tu já acha o vídeo de alguém que passou, um cara que passou em primeiro lugar em 2 dias estudando. Hoje em dia a informação tá toda aí. Na época não. Então, assim, mesmo eu com meus 10 anos ali, 11 anos, cara, acendeu uma luz pra mim. Falei, cara, meu pai tem muita moral, cara. Caraca, todo mundo respeitava ele. Pô, eu ia correr atrás de pipa na rua. Ele tá correndo atrás de pipa pra quê, pô? Teu pai é PRF. Só que, cara, a galera tem que entender também que é o seguinte. Naquela época, já era um bom emprego. A PRF é um bom emprego hoje? É. Naquela época, já era. Só que, cara, pra aquela realidade de Belfor Roxo, era realmente uma coisa muito discrepante. Sim. Pra vocês terem noção, até hoje, a média salarial aí, 90% da população ganha menos do que R$3.000. Sim. Né? Já tem vários estudos aí que saíram. Né? Então, assim, se você pegar ainda a amostragem do lugar da Baixada Fluminense, essa média deve ser, ali, concentrando aquela amostragem, deve ser muito menor.
né? Então foi realmente um salto quântico. Eu lembro que na minha rua, poucos eram as pessoas que tinham um carro. Não é Sim. fonte de carro, não, um carro. Sim. Eram poucos, tinham um carro, eram poucos dos meus amigos da rua que estudavam em escola particular. Eu era um dos poucos, meu pai se esforçava muito, e eu estudava numa escola particular. Mas a maioria não. Então, naquela realidade, foi muito um choque. Então, eu falei, caramba, parece que eu liguei um alerta, tipo assim, então estudar e passar no concurso legal, pô, tu troca de carro porque meu pai trocou de carro. Tu reforma a casa porque eu vi meu pai reformar na casa. Aham. Pô, carnaval, que eu ficava, e Natal, Ano Novo, que eu ficava igual o Chaves quando geral ia pra Acapulco. Sim. Geral indo e eu ficando. Porra. Não, porque eu estava no Iguaçuano. Iguaçuano Sim. geral tinha uma É outra condição. parada, né? Isso que eu ia falar. Aqui, meu pai lá no Iguaçuano era só mais um Pô, Silva. moleque, o negócio não era o campeão disparado de miséria. É, geral era rico lá dentro. Era geral muito rico, mano. Muito rico. Pô, vagabundo é de motorista, lembra? É, pô, tinha moleque de motorista, pô. Tinha um moleque lá, não vou falar o nome dele, não. 16 anos tinha um Porsche, pô. É, pô. Caralho. É. Aí, na época, meu pai, mesmo sendo cozinheiro lá da Transpetro, a empresa pagava a escola e tudo, eu conseguia estudar lá, mas era uma parada impressionante, mano. Sim, Impressionante. Eu lembro que. Pô, o meu pai se apertou ali, o salário dele aumentou, mas também, naturalmente, você aumenta o salário, cara. É comum. Por mais que você tenha educação financeira, tu vai querer se recompensar. Então, ele aumentou também o custo de vida dele, Sim. né? E realmente, comparado com a realidade do meu bairro, eu era um playboy, vamos dizer assim, mas no colégio que eu estudava, no mundo que eu frequentava, eu era só mais um, né? Não era um cara que tinha essa condição toda, inclusive não tinha. Né? Naquela época era a roupa da Billabong, lembra? Aham. Kiki Silva. Eu não tinha. Também não. Eu tenho uma história engraçada que o Ítalo sabe já. Eu tinha uma blusa da Billabong. Eu cheguei pra minha mãe chorando. Mãe, eu só tenho roupa da C&A e tal. Pô, geral tem roupa de marca, da HB, da Kiki Silva, da Volco, não sei o quê. Coisa de criança, né? Adolescente, começando a crescer, querendo dar uma paquerada nas menininhas, só a Patricinha, ninguém nem olhava pra mim. Eu falei, pô, mãe, compra uma blusa de marca pra mim, minha mãe. Não, vou comprar. Era R$50. Cara, vocês não tem noção, R$50. Em 2003 era muito. Pô, o salário mínimo era, sei lá, Era 200. reais, Era 200 em 200. 2002. Era 200. Né? Uma coca de 2 litros era 2,20, eu lembro até hoje. Era 1% do salário. Enfim. É foda. Aí, a minha mãe foi na Censura 18, Sim. uma multimarca, comprou uma blusa da Billabong pra mim. Só que, amigo, a escala da blusa tava apertadinha. Tava 2 por 1. Todo evento da escola eu queria ir com a blusa e tal. Máquina de lavar a blusa ficando toda desgraçada. Porra, aí tinha os playboy, né? Tipo a galera... Né? Tipo... Galera de jiu-jitsu. É, a galera do jogo... Da malhação. Do futebol americano do filme, né? Casaco. Tinha. Eu fui no banheiro, porra, dar uma mijada no intervalo de uma aula, que era sábado, aí geral ia de roupa normal. Aí o maluco chegou pra mim. Caralho, mano, beleza? Tranquilo? Fala aí, irmão, beleza? Vou nem falar que é o cara. Não fala não, fala. Aí ele, porra, essa blusa de novo, mano, só tem essa. Aí eu, caralho, só, mano. Só tenho essa. Meu irmão, eu ia pro futebol, ia ver jogo do Vasco, dormia com a blusa. Ufa. Ia pro UFA, nem ia pro UFA, eu tinha nem coragem de ir. Nem fui no UFA. Enfim, essa era mais ou menos essa realidade. Ninguém passou fome, passou necessidade. Mas a vida não era fácil, né? Porra, tu chegava na escola e os caras tinham bis, né? Sim, Caralho, meu pai nunca me dá. Mas meu pai, porra, era policial rodoviário. Nunca meu pai deixou eu pegar o carro antes de eu fazer 18 anos. Eu aprendi a dirigir na autoescola. Meu pai falou, tá maluco, eu vou ter que dar um exemplo. Vou te deixar dirigir. Não, aprendi na autoescola, pô. Tá certo, tá certo. E ele fez certo. Meu pai é Caxias pagando. É ainda, mas ele tá certo. Eu, na época, eu não entendi. Então, associei que estudar e passar no concurso era bom, Sim. a vida melhorava. Meu pai chegou um belo dia, quando eu tava terminando o 2º grau, meu pai já tava meio que separando da minha mãe, minha vida já tava começando a ficar um caos. Porra, eles brigavam e voltavam, a cabeça do adolescente ali. Meu pai e minha mãe meio que me deixaram um pouco de lado, porque eles estão resolvendo os problemas dele ali, né, de separação, né? Ninguém gosta que casamento acabe, é uma coisa ruim pra quem é filho, né? E aí meu pai, naquela época do 1º e 2º ano do ensino médio, que é uma época muito importante, se vocês não sabem, né, de vocês darem o gás, porra, o ensino médio é hora de você aprender ali as paradas pra não ser... Não, passar em alguma coisa, não seja no vestibular, numa prova militar. Eu fiquei meio largado, assim. Aí no 3º ano, meu pai chegou comigo, você não fez um bom ensino médio, né? Eu reprovei o segundo ano do ensino médio, eu reprovei, mas eu passei no conselho de classe, porque era colégio particular, eles não queriam me perder. Não é pro Flama. E ela planchando. Caralho, clássico de Nova Sul. Repetindo a escola boa, Flama. Todo mundo quer repetir o Ou Flama. vai pro milênio. Os caras aceitavam, tipo, vou repetir em 12 matérias, já não tem problema não. A parada era essa. E a ameaça era justamente essa mesmo. Vai pra escola pública, caralho, foda-se, se tu repetir. Mas aí, acabou que me passaram no conselho de classe. E eu fui pro 3º ano. No 3º ano, eu comecei a fazer um estágio no Ministério Público.
Aí eu comecei a ver, fora do sucesso do meu pai, de ter passado esse concurso, eu comecei a ver o sucesso dos analistas e técnicos do MP. Sim. Eu era um estagiário de nível médio, o que que eu fazia? Eu era um operador de máquina fotocopiadora, tirava tá? Eu levava o processo do promotor pro juiz e do juiz pro promotor. Esse era meu trabalho do dia, e tirar as xerox do processo. Porque quando tem júri popular, na época, não sei como é que é hoje em dia, mas você tinha que imprimir 7 cópias, uma para cada... Sim, para cada jurado. Para cada jurado lá do júri. Então eu trabalhava na vara criminal, né? E aí era isso. E eu tinha contato com... Eu vi a vida do promotor, caralho. Promotor, terça e quinta só, ganhava 20 mil, 2 férias por ano, ainda vendia umas férias. Pô, o cara ia, na época, o carrão da época era o CRV, hoje em dia é HRV, né? Mas na época era o CRV, em 2010. Sim. Era um carretão blindado, aí tinha o GAP, que era o grupo de apoio ao promotor, que eram vários policiais que faziam escolta dele. Eu só olhando aquilo ali, caralho, o cara, essa porra, o cara passando com... Os caras do MP, pô, só roupinha maneira, pô, ganhava ali na época ali, 2010, ganhava uns 7 contos, 6 contos. É porque acumulava ali uma função, Sim, sim, às vezes sim. era assessor do juiz do TJ, Sim. assessor do promotor, o cara já ganhava ali um salário bem bacana. Pô, o cara na época, o carro da época era um Fox, né? O HB20 veio em 2012 e acabou com tudo, geral queria ter HB20. Mas 2010 era o Fox, cara, tinha um Fox, pô, roupinha maneira, roupinha da época da Toulon. Sim, Então, sim. pô, o cara arrumadinho, cheirosinho, pô, condições de trabalho, computador, tudo limpinho. Ar-condicionado. Ar-condicionado, ambiente limpo, tinha empresa terceirizada. Então, assim, aquela ali foi entrando no meu imaginário. Eu falei, cara, é por aqui que eu vou ficar. E geralmente, quando o cara é analista ou técnico judiciário ou técnico do MP, ele tá vislumbrando num concurso já de nível superior, um auditor fiscal, Sim. Ali mesmo, do MP mesmo, promotor depois. Promotor, uma defensoria. Olha que engraçado, nessa época, em 2010, um defensor ganhava 5 mil, tipo assim. Eles tiveram de uma hora pra outra, assim. E foi nessa época, assim. Subiu pra caramba. E eu lembro que eles vislumbravam um cargo de nível superior. Então a galera já tava com a vida resolvida, mas também tava buscando algo mais. Então eu ter sido exposto a um ambiente desse, ter feito esse estágio lá, apesar de eu só fazer uma função braçal que não me agregou. Sim. A função não me agregou. Mas tá ali, né? Mas estar naquele ambiente, eu almoçava com os caras me tinham ali como, você aqui tu é meu filho. Sim. Me levava pra almoçar, dava as ideias. Aí aquilo ali me confirmou, não é só o que eu vim casando. Então em casa, e aqui também é legal. Isso daqui é legal. Sim. Então, eu tava no terceiro ano, também não consegui recuperar aqueles anos que eu caguei ali na escola, mas no terceiro ano eu fui mais serinho, que eu tava trabalhando, tava com a moralzinha em casa. Meu pai, pô, meu garoto trabalha, estuda. Um trocado. Eu estudava de manhã, almoçava na rua, de tarde eu ia pro estágio, saía do estágio 6 horas, ia pra academia, chegava em casa. Porra, mal moral, meu pai, pô, o garoto tá trabalhando, tá correndo atrás. E aí, quem me indicou pra esse estágio foi o Andros. O Andros é um ano mais velho que eu, e ele era uma turma acima da minha. Sim. Ele saiu desse estágio e me indicou. Entendi. Aí eu participei de um processo seletivo com outras pessoas e eu fui o escolhido para trabalhar nesse estágio do Ministério Público. O Andros, no final do meu estágio, que era só um ano de estágio, acabava o terceiro ano, acabava o estágio. Ele voltou lá para visitar os promotores, para visitar os técnicos, para rever a galera. Eu tava mó tempão sem ver o Andros. Não tinha WhatsApp na época, não tinha você ficar falando toda hora com a pessoa, né? Sim. E aí ele falou pra mim, eu reencontrei ele lá, ele, pô, cara, e aí, gostou? Pô, foi muito legal, eu agradeci ele, pô, mano, obrigado e tal. Ele falou o seguinte, cara, vamos sair daqui, vamos andando pra casa. A gente morava no mesmo bairro, a gente morava na Califórnia ali, na época. E o Ministério Público fica no centro de Nova Iguaçu. Então a gente foi andando uma pedação, conversando. Aí ele, pô, cara, eu passei na prova de aprendiz de marinheiro, já passei em todos os exames e tal, e, cara, tô estudando pra ESA. Que a prova na época de aprendiz era em maio, a da ESA era em novembro. Ele já tinha passado no aprendiz e tava esperando pra fazer a prova da ESA. Eu, como é que essa porra de ESA? Cara, a gente tava passando em frente o... Pode falar o nome de escola aqui? Pode. Tava passando em frente o Elite, que era um colégio da época ali, e tinha um outdoor ali. ESA, SpaceX, ele ali, ó. ESA é aquele ali, ó. Salário na época, 2.950, né, o salário. Pra quem não entende, a inflação, né, 2.950 é como se fosse 5 mil hoje. Dava pra tu comprar um carro parcelado. Sim. Aí eu olhei aquela porra, eu falei, caralho, eu vou pro Gregos, mano. Dá pra botar 20 bombos de 150 de leigo. Aí eu, porra, caralho, vou ficar grandão no exclusivo. Pra quem não sabe, isso eram umas boates que tinham lá em Nova Iguaçu. Falei, pô, dá pra comprar um carro, dá pra viajar. Aí eu, como é que é essa parada? Ele, cara, é 1 ano e meio. Na época, a ESA não era 2 anos de formação, era 1 ano e 6 meses. É 1 ano e meio, tu é sargento. Só passar na prova. 36 questões, na época a ESA não tinha inglês. Só meteu uma provinha, já viu que eu tava falando? E aí, cara, eu quero ver. Ah, cara, tô aí, tá desempregado agora, tava rodando no aplicativo, agora vou meter uma provinha. Vou meter um concursinho, né? Como se fosse uma parada fácil. Né? O cara até tá desdenhando da parada. Aí, beleza. É foda. Só meteu uma pravinha. Só meteu uma pravinha. E aí,
Eu comprei essa ideia, cheguei em casa, eu sou assim, sou impossível. Já cheguei em casa, pai, quero fazer ESA. Ele, pô, lembra até hoje da cena, ele tava sentado, com o notebook dele aberto, fumando e tomando uma Coca-Cola. Aí ele só ouviu, olhou pra mim, abaixou a cabeça, olhou pra mim de novo. ESA é sargento do exército? Aí eu, a escola está indo das armas. Ele, e você acha que você vai passar esse nível de vagabundagem que você ficou nos últimos anos? Ano passado você reprovou a escola. Tá maluco? Tu vai ter que estudar muito. Mas eu quero. Ele, porra, tu quer mesmo, cara? Porque a ESA é uma boa. Na época, como a ESA era nível, como a PRF era nível médio, até 2008, se eu não me engano, Isso não. tinha muito sargento que saía da ESA e passava na PRF. Então meu pai tinha uma visão boa da ESA, assim, Sim. já assim, ele concordou por isso. Ele falou, pô, tem vários amigos meus que eram da especialista da aeronáutica, da EA, eram da ESA, e estão lá, então é uma parada legal, pode Sim. ser um trampolim pro meu filho. Meu pai Sim. pensou assim. Ele, então tá bom. Deixa eu tua mochila lá e volta aqui. Eu voltei, ele já tava com a prova da ESA aberta, assim, no notebook, aí ele... Tem 36 questões aqui. Na época, pessoal, a ESA não tinha inglês. Já abriu no notebook. Ele abriu o notebook e prova ele. Faz aí, senta aí. Pegou uma folha que eu fiz. Faz aí todas. Faz aí. Não copia. Ele tirou o molden, que era aquele lugar da Parecia 3G. um pendrive. Ele arrancou o molden. Tá aí, faz a prova aí, não pode consultar livro. Fica aí, faz a prova aí no tempo. Não vou nem tirar tempo, faz o tempo que tu quiser. Voltei a prova e tal, não sei o quê. Cara, eu acertei 7 questões na prova, das 7 foram chute. Porque tem uma estatística, né? Tu faz 16, porque só eu não sabia fazer literalmente nenhuma questão da prova. Aí meu pai falou, cara, como é que você chegou até aqui? Como é que você se formou? Sinistro, isso é sinistro, né? Loucura, só Colégio estudando. particular. É só estudando de véspera, o caralho. Sim. E aí, cara, o meu pai, ele falou, olha só, você vai fazer 18 anos, já paguei tua escola, eu não tenho mais porra de obrigação nenhuma com você não, cara. É o seguinte, eu vou pagar um cursinho preparatório pra você pra ESA, tá? Vou pagar, presencial, na época não tinha online, né? Só que é o seguinte, cara, eu vou lá no cursinho. E eu sei que no cursinho tem simulado. Ele procurou um cursinho que tinha simulado com ranking. Se eu ver que tu tá mal, porque não tem motivo, ó. Tu não vai precisar trabalhar, tu só vai estudar. Deu 2 meses, tu tá vacilando. Meu irmão, vai trabalhar pra pagar o teu cursinho, vai trabalhar pra pagar a tua faculdade. Eu ainda tinha cogitado, pô, pai, paga direito pra mim na Estácio, que era perto da minha casa. Ele, tá maluco, tu vai virar um vagabundo mó. Aí que fudeu. Vai reencontrar todo mundo da escola, continuar nessa vida de sair, de beber, de zoar. Eu não quero isso, não. Então, basicamente, cara, escolheram a ESA pra mim. O Andres deu a ideia da ESA. Sim. Eu comprei a ideia da ESA. E, cara, eu não olhei se tinha SpaceX, se tinha FON, nem sabia. Eu fui descobrindo na jornada, quando eu entrei no cursinho. Foi que nem eu, assim. Aí eu fui pra ESA, fazer o cursinho da ESA e comecei a estudar. E, cara, tomei porrada pra caramba, mas foi por isso que eu escolhi o exército. Foi Entendi. uma influência, tá vendo? Influência de amigos.